estimados alunos, estimados ouvintes, hoje vou-vos falar de visualização. É muito importante que apreendam esta técnica, porque ela é aquela que vos vai permitir formar uma realidade mental cuidadosa e bem desenhada na vossa tela mental. Já vos falei sobre a concentração. Vocês deverão fazer a concentração conforme eu vos expliquei, para ganharem a concentração pura. Uma boa visualização, com detalhe, é a concentração visual numa imagem bem formada. O grave problema subsiste no facto de as pessoas não conseguirem formar boas realidades mentais. Isto depende, vai de pessoa para pessoa. Algumas têm mais facilidade em ter memória visual, outras não. Eu vou ensinar um exercício que vale para todas. A visualização, no fundo, é a memória da visão, ou a criação visual de algo que tenhamos em mente. Ou seja, se eu vos disser para pensarem num espantalho, vocês conseguem pensar num espantalho sem existir a necessidade de olharem para um. Lembram-se de algo que viram. A visualização é a capacidade de fecharem os olhos e imaginarem esse espantalho como se o tivessem acabado de ver. Como todas as ferramentas mentais, a visualização também se desenvolve. A técnica que eu vos vou dar é precisamente para desenvolver a capacidade de fechar os olhos e formar uma imagem mental estável. Associada à concentração, essa imagem mental será estável e manter-se-á na vossa mente por um maior período de tempo. É exatamente isso que se necessita para criar. A visualização e a experiência mental de qualquer realidade que vocês estejam a criar tem vários sentidos associados. A visão, que vos forma a imagem, a audição, se existir um som, o tacto, se vocês tentarem sentir e perceber uma forma e uma textura, o olfato, se, por exemplo, um carro novo tem um odor específico, uma casa nova tem um odor específico, e um paladar, se no caso existir, por exemplo, a visualização de umas férias e vocês quiserem imaginar que estão a degustar um jantar, ou um jantar com uma pessoa querida. Portanto, o paladar também pode ser utilizado. O sentido sinestésico é a indução de movimento, ou seja, se vocês estiverem num carro e se sentirem andar, têm a noção da aceleração e da deslocação. Okay? Portanto, isto para entenderem que uma visualização não é somente um processo visual. Depois existe uma vertente emocional, sobre a qual já falamos, noutras conferências, que tem que estar associada às visualizações criativas. A visualização criativa tem que ser o mais perfeita possível. Ok? Como desenvolver a visualização? Façam o seguinte exercício. Vão colocar um objeto que primeiro deve ser simples. Pode ser um objeto comum ao qual estejam habituados, como uma peça de fruta, uma caneta, um lápis, um símbolo que conheçam bem, que seja tridimensional, não um desenho. E farão o seguinte. Como para todos os exercícios, vão se sentar numa cadeira, ou num colchão, como estiverem confortáveis, vão pegar nesse objeto e colocá-lo numa boa distância, que vos seja confortável, dos vossos olhos. Vão olhar para ele durante cerca de 5 minutos. Não apressem. É importante que o vosso cérebro ganhe uma imagem mental. Ao olharem para esse objeto, vão ver os seus detalhes. E durante 5 minutos vão olhar e analisar o objeto. Olhar para ele para que o vosso cérebro o apreenda.
Depois fecharão os olhos e vão se lembrar imediatamente daquilo que viram. Vão manter essa imagem e os pormenores que estudaram. É muito importante que estejam calmos para visualizar. É muito importante que não sejam perturbados e que façam isto várias vezes. Comecem por um objeto somente. Quando virem que são capazes de visualizar bem um objeto, podem escolher ou um objeto mais complexo ou vários. Naturalmente, para vocês visualizarem de uma forma criativa, muitas vezes não vão ver só um objeto, vão querer ver uma cena. Ou seja, entrar numa casa, entrar num carro, ver dinheiro, o que vocês quiserem. O importante é que ao fazerem isso, a vossa visualização pura, ou seja, por visualizar só aqueles objetos, já vai estar melhor. O cérebro funciona por caminhos neurais e lembrem-se que a mente utiliza o cérebro e está dependente dele. Quando vocês forçam o vosso cérebro à tarefa de visualização, vão-se formar caminhos neurais que vão permitir que a execução desse exercício ou de exercícios semelhantes seja mais fácil. É importante que compreendam que a cada exercício que vocês fazem, vocês estão a modificar o vosso próprio cérebro. Isto é um facto clínico, ok? O desenvolvimento de ligações, chamadas dendrites, entre vários neurónios, chama-se caminho neural. Quando vocês tiverem o caminho neural da visualização bem desenvolvido, independentemente do que usem para o desenvolver, vocês vão ser capazes de visualizar qualquer cena e não somente aqueles objetos, ok? É importante que compreendam isto, porque pelo facto de visualizarem um objeto, isso não significa que depois só consigam visualizar bem aquele objeto. Não. Vocês estão a desenvolver a capacidade de visualização. Ok? É muito fácil o exercício, podem ir treiná-lo, escolham um objeto do vosso agrado e verão que num par de semanas a vossa capacidade de visualizar estará tremendamente aumentada. Um grande bem-aja para todos. Deus vos abençoe.